Os cubanos arruinaram Miami. Foi o que ouvi dizer em inúmeras publicações, por toda parte, em todas as redes sociais. Agora está na moda dizer que os cubanos são o grupo de imigrantes hispânicos mais ingrato e que mais discrimina os outros hispânicos. Por não sermos legais e porque não nos veem como família. Devido ao privilégio que nenhum outro grupo hispânico teve, eles não se consideram parte da Irmandade de Língua Espanhola, mas, desde que perderam esse privilégio, agora serão tratados como qualquer outro imigrante. Estão em alta todos esses vídeos mostrando cubanos cantando e apoiando Trump, a foto do Três Doritos depois e o vídeo desse mesmo cubano sendo deportado. E vocês sentem prazer em se alegrar com a deportação de um irmão hispânico? Sempre foi um tabu, pelo menos até onde eu sabia. Isso é proibido? É como um código de honra entre os imigrantes, uma lei que ninguém nunca deve estar disposto a cruzar, sob nenhuma circunstância. Por que então agora é aceitável com os cubanos? Porque os vídeos das pessoas que comemoram as deportações de cubanos têm milhares de curtidas e apoio total. Não importa o que eu diga, milhares vão se ofender, se indignar, ficar furiosos. Como não tem como falar desse assunto sem ofender ou parecer desagradável, é impossível. Vou fazer da melhor forma e da única forma que sei fazer as coisas, que é sendo honesto. Vou dar minha opinião honesta, porque afinal, o que mais importa? Nesses assuntos, só se perde. O único que você ganha é ódio e repúdio, perde seguidores, perde a gentileza de quem está te assistindo, não se monetiza. Mas não posso ficar calado, então vamos lá. Começamos com a frase: os cubanos arruinaram amanhã. E fiquei pensando, será que é verdade? Não sei, nunca estive lá, mas já que estou aqui há quase um mês, me faço novamente a pergunta: os cubanos arruinaram? Miami? São os imigrantes mais ingratos, os mais convencidos, os que se acham superiores, os que querem que deportem todos, menos eles. Agora eu tenho que falar sobre o assunto, tenho que tocar nesse ponto, não posso deixar de dar minha opinião. É inaceitável que ele tenha vindo aqui para a maior comunidade de exilados cubanos do mundo, a maior população de cubanos fora de Cuba. Eu os conheci, conversei com eles, colaborei com criadores cubanos, comi da comida deles, pedi favores a eles. E não falar sobre o assunto seria covardia da minha parte ficar calado sobre isso. Já vi os vídeos, já vi os memes, já vi as brigas no TikTok entre cubanos trumpistas, não trumpistas, os deportados, os que zombam e até os que cantam. Temos um monte de acusações contra a comunidade cubana, principalmente nas redes sociais, depois da vitória de Donald Trump e tudo o que aconteceu depois. Vamos ver todas elas e começar com a que eu acho que é a mais fácil. Bom, a menos difícil, e daí vamos avançando para as mais polêmicas. Um tema muito difícil. Na verdade, pessoal, estou nas redes, conheci os cubanos, não posso ficar calado. Começamos, os cubanos estragaram. Miami? E a resposta é não, claro que não. Mas eles mudaram, modificaram e alteraram o curso da cidade para sempre, de uma forma muito única e permanente. Não só tiveram uma influência na evolução da cidade. Não, eles a modificaram completamente. Mudaram o curso e o futuro de Miami e a transformaram em uma das cidades mais únicas do mundo. Continuamos com um pouco de história. Por que há tantos cubanos em Miami? Em um período de apenas 15 anos, 500 mil de cubanos chegaram a Miami. 500 mil. Isso foi há cerca de 60 anos. Naquela época, a cidade tinha pouquíssima população, nem era considerada uma cidade. Era uma área de hotéis temporários para os aposentados americanos. Eles vinham passar o inverno. Os cubanos começaram a chegar como exilados políticos, fugindo de Fidel Castro após a Revolução Cubana, e receberam ajuda do governo americano. Para se assimilarem, eles se estabeleceram, abriram negócios, tiveram filhos. E avance para 2025 e você tem centenas de criadores de língua espanhola nas redes acusando os cubanos de serem os imigrantes mais ingratos. Não existe imigrante mais ingrato do que o cubano. Oportunidades e benefícios que foram oferecidos a todos os cubanos quando chegam a este país não seriam dados a nenhuma outra nacionalidade.
Desde o momento em que o cubano põe os pés aqui nos Estados Unidos, começam os benefícios durante a política de pé seco, pé molhado. Todo mundo assistia ao noticiário às 5 da tarde. Quando os cubanos corriam na praia, com todos os oficiais atrás deles e as pessoas gritando para eles: "Apressa, apressa!" É porque havia uma certa irmandade. Todas as nações apoiando os cubanos. O cubano recebe ajuda social. O cubano recebe aposentadoria, mesmo sem nunca ter trabalhado um dia sequer. Mas nós não somos bobas e agora viramos as costas para a comunidade cubana. Mas aqui tudo se paga. E agora? O cubano é como qualquer outro imigrante sem documentos. E como qualquer outro imigrante sem documentos, estão mandando eles para Cuba. E para nós, não faz a menor diferença. Muita gente diz: "Ah, Miami é praticamente um bairro de Cuba." Não, não, não. Com todo respeito, olhem, Cuba não é assim. Não tem esses veículos, não tem essas ruas, não tem esses comércios. As pessoas não vivem assim em Cuba. Com todo respeito, aqui não é um bairro de Cuba. É uma mistura de como se os Estados Unidos fossem um país de língua espanhola ou se Cuba fosse um país de primeiro mundo, que fosse livre, com capitalismo e democracia. Combine essas duas e mais ou menos assim é Miami, mas com uma mistura de outras coisas muito únicas. Vamos ver todo esse privilégio de ter status legal assim que você chega ao país, até certo ponto. Não em todos os casos, mas em muitos. Isso influenciou a mentalidade dos cubanos, separando-os um pouco do resto da comunidade hispânica. Se você é cubano, por favor, não se ofenda. Eu te convido a considerar isso por um momento. Conversei com muitos cubanos sobre esse assunto, alguns me dizem que eu tenho razão, alguns discordam e alguns nem sequer tinham parado para pensar nisso. Assim como eles, os cubanos já não passaram por essa luta com o processo migratório, pelo menos não tão difícil quanto os outros hispânicos. Já não enfrentaram a maior dificuldade, que era conseguir os benditos documentos. Essa aflição de não saber se vão te aceitar ou não, essa angústia, a ansiedade de não saber se vão te deportar amanhã, queira você aceitar ou não, influencia muito na sua mentalidade como imigrante. E se a toda uma comunidade de um país específico você der o privilégio de se poupar dessa luta, pois, inevitavelmente, eles já não se veem 100% pertencentes ao grupo dos que realmente lutaram por décadas contra o sistema migratório. Olha, não precisa acreditar em mim. Se você conhece algum cubano nos Estados Unidos, pergunte se ele se identifica mais com alguém nascido nos Estados Unidos ou com um imigrante sem documentos da América Central, por exemplo. Veja o que eles te dizem, ouça a resposta deles e tire suas próprias conclusões. Olha, atenção! Isso não quer dizer que sejam racistas ou que necessariamente se sintam superiores, só quer dizer que não. Nos deram o mesmo caminho para percorrer como imigrantes, e a gente sempre se identifica com quem passou pelo mesmo caminho que você. Sem generalizar, não estou dizendo que todos, alguns sim, discriminam os outros. Hispanos realmente pedem a deportação dos indocumentados e o fechamento das portas na fronteira. E alguns casos infames de pessoas que realmente se sentem superiores, são racistas e expressam isso abertamente. Esses foram os casos mais virais e deram uma reputação para todos os cubanos, para todos. Agora, quantos cubanos são como esse senhor, quantos se sentem superiores e olham para nós com desprezo? Ninguém sabe, eu não sei, é impossível saber. Eu digo que alguns entre milhões, como em todo o país, sempre vai ter um racista. O México tem, o Canadá tem. O que sabemos é que os cubanos, na sua maioria, votaram no Trump. Agora, me escutem com a fé na humanidade que eu tenho. Acho que os que votaram no Trump foi por medo do comunismo, por querer uma relação melhor entre os Estados Unidos e seu país. E não por ódio a nós, os outros hispânicos, ou porque sejam racistas. E isso eu comprovei ao passar o Natal e o Ano Novo aqui em Miami. Conheci muitos cubanos, muitos mesmo, de todas as idades e ocupações. Todos foram muito gentis comigo.
Incrivelmente gentis, não só gentis, mas também amigáveis. Desde a cortesia básica, em um restaurante onde por obrigação eles têm que ser gentis. Mas tive a oportunidade de colaborar e trabalhar junto com eles em projetos da comunidade hispânica. Os jovens me convidavam para praticar esportes, para excursões, para explorar. Os idosos me convidavam para conversar, sentar, tomar alguma coisa. As garotas me convidavam para sair para comer, para dançar. Se você teve uma experiência diferente, não vou te contradizer. Se você conheceu um cubano racista, claro, foi a sua experiência. Eu estou contando a minha. Na minha experiência, os cubanos foram gente muito boa. Nem sabendo que sou youtuber, porque alguns dizem, é porque você é youtuber. Não, eles nem sabiam, nem perguntaram no que trabalho. Sem me conhecer, nunca tive a impressão de que fossem pessoas ingratas, racistas ou com complexo de superioridade. E é por isso que isso me entristece muito, ainda mais toda essa situação. Da zombaria pelas suas deportações, não consigo explicar a tristeza infinita que sinto ao ver essa divisão causada pelo apoio deles a Donald Trump. Eles merecem que zombemos das suas deportações por apoiarem o Trump? Que pergunta, né? Vamos ouvir a explicação desse cubano sobre por que ele votou no Trump. Olha, nós nos sentimos muito agradecidos pelas oportunidades que este país nos deu. Muito agradecidos, pois não tínhamos esse direito ou oportunidade, mas aqui conseguimos seguir. Grande família, grande negócio. Fazer o que proibiram em nossas terras. E o que mais se assemelha à liberdade na nossa visão foi um presidente como Trump. O que vivemos agora está longe de ser liberdade. Viu? Eles foram enganados, foram vítimas da propaganda da Fox News. Os republicanos nunca os viram como iguais a eles. Nunca os viram como seres humanos com o mesmo valor que eles. Do nível deles, sempre vão ver vocês como hispânicos inferiores. E só se aproveitaram do apoio que vocês deram ao Trump. Disseram: aqui tem votos, então vamos aproveitá-los. Depois que conseguiram os votos, trataram vocês como lixo. Assim como fizeram com a gente, os mexicanos, assim com a gente, os mexicanos nos exploraram com o programa de bracero, nos levaram para plantar, cozinhar e limpar seus banheiros. E depois nos discriminam, nos expulsam, querem construir um muro, do mesmo jeito que agora estão tratando os cubanos. Os cubanos vestiram a fantasia de republicanos sem saber que os republicanos nunca os aceitaram, só os usaram. Então, minha mensagem para os cubanos é: sejam bem-vindos à família. Agora vocês já sabem como todos nós, hispânicos, temos nos sentido por décadas. Mas olha, não se preocupem, irmãos cubanos. Os republicanos vão precisar do voto de vocês de novo. O Colégio Eleitoral da Flórida é, acho que 10% dos assentos necessários para ganhar a presidência. Eles vão precisar disso. Agora a pergunta: vocês vão dar de novo o voto de vocês para os republicanos? Bem, de volta à história de Miami. Por décadas, a imigração de cubanos em grandes quantidades mudou a cidade para sempre. Todo aspecto da cidade mudou para sempre. E para aqueles que vão dizer: ai não, que respeitem. Como é isso? Que cubanos tão desajustados como se atrevem a mudar, modificar tanto uma cidade? Não, que se adaptem ou que voltem para o seu país. Tudo bem, se essa é a sua opinião, mas se você é mexicano, te lembro que nós mexicanos também modificamos muitas cidades nos Estados Unidos de maneira contundente. Los Angeles, San Diego, San Antonio, Dallas, Houston, Phoenix, a lista continua. Então por que os mexicanos podem mudar a história e o rumo e modificar completamente uma cidade americana? E os cubanos não? Não. Se supõe que o país é de todos e ninguém é dono do país ou da influência cultural do país. Bom, então já foram traídos. Trump praticamente disse obrigado pelo voto, já estou buscando a reeleição forçada para um terceiro mandato, já não preciso mais de vocês. Se você não é cidadão, volte para o seu país e que não venham mais. E colocou Cuba na lista vermelha de países
cujos cidadãos nunca podem vir aos Estados Unidos com essa proibição. Praticamente ele disse à comunidade cubana depois que eles votaram amplamente nele: você não merece que sua família venha, não me interessa se você quer trazer seus irmãos, cônjuges, pais ou filhos. Isso para quem é cidadão, para quem não é, ele eliminou o status de proteção. Mais ou menos 500 mil de pessoas são elegíveis para deportação. Ainda assim, isso não vai mudar muito em Miami. Vão expulsar muitos cubanos, sim, e virão ainda menos de Cuba. Mas a cubanização de Miami já não tem volta. Vamos começar com a mudança visualmente mais óbvia, a mais notável, que é a democracia. Só a demografia, as pessoas que vivem aqui, nesse aspecto sim, é praticamente Cuba, é um bairro de Cuba. Alguns bairros são 99% cubanos. A mudança da política. A cidade de Hialeah, um subúrbio de Miami, tem 95% de hispânicos registrados. Eu garanto que deve ser uns 99,9% em sua maioria cidadãos. 93% das casas relatam falar espanhol, relatam dentro de casa. Na verdade, a comunidade cubana nos Estados Unidos não é tão grande, né? Digamos, os Estados Unidos não é um país que tenha muitos cubanos. É só o estado da Flórida, na verdade, as 22 cidades do país com mais cubanos, todas estão na Flórida, especialmente no sul. Agora, dos cubanos aposentados com mais de 65 anos, mais de 80% votaram no Trump, 80%, e isso, inevitavelmente, quer eles queiram aceitar ou não, mudou a identidade cultural ou influenciou a identidade cultural do anglo-floridiano. Os brancos americanos que nasceram na Flórida não pensam igual, ou não veem a hispanidade da mesma forma que um anglo-americano de outro estado que não tenha tantos cubanos? Ou seja, se você pertence a um grupo étnico, nesse caso o anglo-saxão floridiano, e você é a minoria no seu estado, você não vai pensar da mesma forma que se crescesse em um estado onde você é a maioria. Isso te influencia, faz com que você mude sua mentalidade, sua visão, tudo. E não é só a comida e a música. Sim, isso é legal, essa é a influência cultural, o impacto cultural, mas não é tudo. É sobre a amizade que você tem com um imigrante desse país. Se você é um gringo e é amigo de um refugiado, exilado político, imigrante que atravessou a fronteira, você aprende muito com esse relacionamento próximo com outro ser humano, quando você desenvolve uma amizade com alguém diferente de você, com uma infância diferente. É aí que você abre os olhos para a realidade e se torna imune à propaganda de ódio. Quando um gringo faz amizade com um mexicano, você aprende sobre a pobreza, o espírito de luta, suportar as dificuldades, pular o muro, nadar no Rio Bravo. Sim, mas quando você faz amizade com um cubano, aprende algo que os mexicanos não te ensinam, que são os horrores e as carências do comunismo e das ditaduras. Porque o México não é perfeito, mas Cuba está ainda pior. Eles, os cubanos, aqueles que escaparam em barcos, em balsas, atravessaram o oceano, no sol, na noite, nas tempestades. Imagine estar flutuando em uma balsa à noite, em mar aberto, com uma tempestade. Só imagine o terror do mar aberto. E os cubanos tiveram que passar por isso, uma experiência que os marcou para o resto da vida. E se eles fizerem amizade com um americano, vão contar essa experiência para ele? Eu nunca vou dar minha liberdade e minha democracia como garantidas, porque quase morri afogado. Vi meus familiares, meus companheiros com quem eu vinha na balsa, eles caíram, se afogaram, eu vi, não pude resgatá-los, consegui subir na balsa de novo, eles não conseguiram. E eu tive que aguentar. E cheguei com a lembrança e o remorso, com a morte deles na minha consciência, e me tornei cidadão, e agora eu voto. Isso é o que um gringo aprende, a valorizar a democracia quando é amigo de um cubano, e mesmo assim os gringos, os republicanos apoiam Trump e apoiam a proibição dos cubanos de entrarem em Cuba. Ou seja, imagina isso, depois de ser amigo de um cubano,
de ouvir sua história, de como ele chegou. O presidente diz: vamos fechar a entrada para todos, e você apoia isso? Agora, amigo cubano, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Um republicano com quem você estava gritando Donald Trump, lá nos comícios, ele é realmente seu amigo? Pensa nisso, ele é realmente seu amigo. Se você é amigo de alguém e o presidente proíbe a entrada dessa pessoa no país para que ela fuja de uma ditadura, a todos os cidadãos desse país, e você apoia isso, será que você é amigo de alguém desse país? Fica aí para você pensar. Vamos continuar com as mudanças óbvias na cidade. O idioma espanhol aqui é o mais falado, mais do que o inglês, o que às vezes é desconfortável para os falantes de inglês que não falam espanhol. Eu os conheci trabalhando em lojas onde estão atendendo um afro-americano ou um anglo-americano. E alguém se aproxima e fala com eles em espanhol. Eles nem sequer têm a cortesia de perguntar: você fala espanhol? E a pessoa responde: não falo espanhol. E o local de Miami até fica bravo, até se ofende. Isso é irritante para alguns, mas a maioria, pelo que eu vi, aprende pelo menos o básico de espanhol. O que entra em conflito direto com essa música de vou votar no Donald Trump, porque a música está em espanhol. E Trump já tornou o inglês o idioma oficial dos Estados Unidos. E ele disse muito claramente: se você não fala inglês, saia, volte para o seu país, toda música na América tem que ser cantada em inglês. Irônico isso. No mês que estou aqui em Miami, não entrei em um único restaurante ou estabelecimento onde me cumprimentaram em inglês. Em todos, desde que entro. Olá, bom dia! Bem irônico aqui. Continuamos com o irônico. Os hispânicos que apoiam Donald Trump dizem que preferem ter amizade. Está dentro do grupo dos republicanos americanos. Ver um pouco disso, né? Um pouco de música. Vamos lá. Um pouco disso, um pouco disso, como eu comentei. Mas são esses os republicanos, seguidores de Trump, que são mais prováveis. Reclamam que você não fala inglês, dizem para não falar espanhol, que isso ofende o idioma e afirmam: aqui é a América, fale inglês. Esses são os trumpistas, aqueles que querem reclamar, entraram no assunto. Por exemplo, os McDonald's, na região de Miami, onde muitos não falam inglês, falam só espanhol. As pessoas mais propensas a reclamar disso são os republicanos trumpistas. Na verdade, foram eles que eliminaram o espanhol do site oficial da Casa Branca. O próximo aspecto cultural, a comida. Aqui quase não tem tacos ou restaurantes mexicanos. Eu estou acostumado que nas cidades dos Estados Unidos todas têm um monte de comida mexicana. Aqui não. Aqui a maioria da comida é cubana, a base dos restaurantes. No lugar onde você for comer, o mais provável é que vão te servir comida cubana, com influência cubana ou com estilo cubano. Aqui eu realmente não ouvi nenhum gringo reclamar. Democrata, republicano, de esquerda, de direita, ninguém reclama da comida clássica. E aqui os cubanos aprendem a mesma lição que nós, mexicanos, aprendemos há muito tempo. Os gringos amam sua comida e sua música, mas não a você. Os gringos amam comida mexicana, música mexicana, decorações mexicanas, tequila mexicano, chocolate mexicano, o Dia dos Mortos mexicano. Lá estão eles pintando o rosto, amam tudo, menos os mexicanos, e apoiam isso com as políticas. Assim mesmo já perceberam. Dou uma provinha da realidade que temos sofrido. Muitos hispânicos amam a música cubana, amam o café cubano, amam o tabaco cubano, mas tirem os cubanos daqui, aí vocês veem como é. Os gringos amam as culturas de fora, mas não os seres humanos que as trazem. E isso também se vê no impacto econômico de uma cidade. Os cubanos são o quarto maior grupo de hispânicos nos Estados Unidos, empatados com a República Dominicana, representando 4% de toda a população hispânica. De 2002 a 2020, a população deles aumentou em mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Enquanto outros 850 mil chegaram de Cuba, a maioria deles sob um programa que foi iniciado por Joe Biden. Vale mencionar isso, o que nos dá uma estimativa de 2,5 milhões.
Agora, estatísticas, não é a minha opinião, são estatísticas. Em média, os cubano-americanos, Cuban American. Em média, o número de cubanos que conseguiram um diploma universitário são proprietários de suas casas e a renda média é mais alta do que a média dos outros hispânicos. Isso é, a estatística mostra que eles ganham mais, têm mais casas próprias e obtêm mais diplomas universitários. A renda média deles é mais alta. Se isso te deixa feliz, te inspira, você admira, te ofende ou te deixa com inveja, não importa. As estatísticas não mudam, não são baseadas em opinião, mas agora a minha opinião. Acredito que o sucesso dos cubanos, em comparação a outros grupos hispânicos, não se deve a serem superiores, mais inteligentes ou produtivos. Mas sim que, pelo menos até 2025, eles não precisavam se preocupar com deportações. O cubano médio tem um processo migratório um pouco mais fácil do que o hispânico médio. Para você ver, não precisar se preocupar com imigração e deportações realmente influencia na sua prosperidade econômica. Agora vamos ver outra influência cultural muito óbvia, muito óbvia. Da vida, eu tenho... Mundo. Seria 20, hein? Para começar, Célia Cruz, o carnaval já é um hino nacional para os latinos. Glória Estefan e Camila Cabello, só para citar alguns. Alguns também são de origem cubana. Mas não é só música, também política. Marco Rubio e Ted Cruz, duas das pessoas mais influentes do mundo, atualmente também têm seu próprio passado de fama com cubanos, as estrelas cubanas. Olhem uma coisa que acabei de ouvir, não sei se é verdade, não sei, estou contando para vocês. Me digam se acham que é verdade ou se é só um mito urbano, que o instrumento que se chama guajiro, a palavra guajiro vem do anglicismo World Hero, ou herói de guerra, daí vem World Hero, e daí vem guajiro. Será que é verdade? Bom, e antes de concluir, vamos ver uma menção honrosa, que é para as mulheres. Elas estão notavelmente, e bom, é que na minha idade eu sou um velho, amargurado, pobre, baixinho, barrigudo. Eu estou pior que o mestre Roshi, porque ainda não consigo fazer o Kameha, mas de longe eu consigo ver. E se fossem mulheres? Não? Não sei o que tem aqui, se é o ar, não sei se estão colocando algo na água ou não sei o que é, mas está aí. Eu sei que agora realmente a mulher comum que anda por aqui poderia ser uma modelo ou atriz de novela ou a protagonista de algum filme. Bom, novamente na minha idade, na minha posição tão humilde, de velho encalhado, gordo, barrigudo, projeto chaparro. Então só posso olhar, mas só de olhar eu já sei o que é ou já sei. Estão colocando algo na água ou não? Estão colocando algo na água, eu sei qual vai ser a evolução natural disso, o que vai acontecer no futuro. A água, eu sei o que tem aqui, eu sei o que tem aqui. Se estão colocando ou não, se estão colocando, não colocando, o que tem, estão colocando algo na água. O que tem aqui, ou não sei o que, não sei, eu sei que estão, não sei o que tem aqui, qual? Já vimos que isso vai acontecer, embora eu não saiba o que tem aqui. Colocando nu, ou não sei o que tem aqui. Ou seja, a demografia é suficientemente forte para ser autossustentável. O que colocando em, e não precisa continuar sendo alimentada diretamente de Cuba. Por isso, os cubanos de Miami nunca vão desaparecer, mesmo que nenhum cubano volte a entrar em Miami vindo de Cuba. Não importa, eles já têm números suficientes, vão chegar a 3 milhões na próxima década. Então, a identidade cultural, a hispanização de Miami, na minha opinião, vai continuar do mesmo jeito e as estatísticas me respaldam. Agora, a opinião política, os cubanos vão continuar apoiando Donald Trump? Bem, não sabemos. Isso teremos que ver com o tempo. Diego Saul, Reina Espanhol, e nos vemos na próxima.